galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E basicamente hoje a gente está aqui justamente para fazer esse vídeo. E bom, não vai ser um vídeo com edição nem nada, vai ser um vídeo bem simples que eu estou gravando no celular mesmo. Porque eu também não acho que tenha que ser um vídeo muito detalhado, afinal o jogo, para quem assistiu, viu que foi um jogo bastante tedioso, né? Independente se torce pro Santos ou pro Internacional, talvez se você torça pro Internacional o primeiro tempo tenha sido legal. Mas pro Santista, com certeza, foi um jogo tedioso, o jogo inteiro. Pra não dizer preocupante e ruim de se ver. Mas bom, antes de começar, eu gostaria de começar o vídeo falando pra gente ter um pouco de calma. Calma no sentido também, tanto positivo quanto negativo, mas no sentido também de entender a situação. Quando a gente fala que a gente quer aceitar o Orlando Ribeiro para vir um próximo técnico no ano que vem, que foi a decisão que aparentemente o Santos tem tomado, né? A gente tem que entender que a decisão passa por momentos como esse, onde a gente não tem um técnico, não tem uma estratégia, não tem um elenco montado e vai sofrer. A gente tem que lembrar alguns pontos importantes. O Santos, se eu não estou enganado, tinha tomado 25 gols até agora no campeonato e a segunda melhor defesa, o Inter 26. Ou seja, eram dois times defensivamente muito parecidos. Todavia o Santos tinha feito 30 e poucos gols, enquanto o Inter fez 40 e poucos. 42 e 43. Ou seja, o ataque do Inter era bem mais eficiente que o do Santos e a defesa bem pareia. Então o jogo, obviamente, era um jogo onde o Inter era extremamente favorito frente ao Santos. Tecnicamente, não sei, porque tecnicamente eu acho que o time do Santos tem até, em alguns momentos, eu percebi até mais qualidade técnica. Em teoria, pelo menos, em potencial, pelo menos, do que alguns jogadores do Inter. Mas se esses jogadores estão em má fase, então a parte técnica deles não sobressai, o que sobressai é a parte física. E esse jogo deixou muito na cara como que a parte física dos jogadores do Internacional está extremamente acima da parte física dos jogadores do Santos, tá? Então a gente via o Alemão, a gente via o Pedro Henrique, a gente via jogadores que tinham uma estatura física grande, o Rodrigo Moledo também, os laterais, seja o Bustos ou seja o René, todos se impondo fisicamente com muita facilidade contra o time do Santos. O time do Santos não tinha condições de tentar batalhar fisicamente com o time do Inter. Isso é intensificado por um erro do técnico, que escala o meio de campo com Sanchez, Luan e Camacho. A gente tem que falar, quando o técnico é ousado, vai nas convicções dele e ganha, ele é elogiado. Agora é claro que quando ele monta o meio de campo que não faz sentido, seguindo as convicções dele, ele vai ser criticado. Futebol é assim, né? E basicamente ele montou um meio com Luan, Sanchez e Camacho, jogadores que não têm uma grande qualidade de marcação. O Camacho, eu acho que foi quem mais marcou nesse meio, o Luan até voltou para recuperar algumas bolas, mas o Sanchez simplesmente não voltava. E mais do que um meio que não tem uma peça de fato de marcação, o Santos também não teve um Sanchez, né? Que ajudava seja na marcação, seja na criação. Sanchez muito mal na partida, muito mal na partida. Não criou nada lá na frente, nem marcou. Foi pra mim disparado pior em campo do Santos, inclusive. E demorou 35 minutos pra ser substituído no segundo tempo, cara. É bizarro o quanto que o Santos não sai desse time do Santos, mesmo sendo uma fase bem ruim. O Rodrigo Fernandes eu acredito inclusive que não tinha condição de jogo. Mas estava lá, Rex, eu sei. Mas vejam bem, se tivesse condição de jogo, na minha visão, eu não vejo por que teria entrado o Sandri e não o Rodrigo Fernandes. A não ser que ele ache que o Sandri tem mais saída de bola que o Rodrigo Fernandes. Aí teria sido mais um erro do Orlando Ribeiro. Mas eu acho que o Rodrigo Fernandes não tinha condições de jogo como a gente imagina que tinha, tá? Vamos lá, Lucas Barbosa, o Santos tentando montar. Bom, o Santos primeiro tentou pegar uma proposta de jogar com posse de bola, né, contra o Internacional. Com o Luan, ok, até via uma qualidade, mas o Camacho não tem qualidade de passe para meter essa bola lá na frente. O Soteldo e o Ângelo ficaram extremamente sem função no jogo, porque o Luan e o Sanchez, eles fizeram uma coisa muito errada nesse jogo. Os dois se enfiavam na ponta. Não é que eles iam se aproximando dos pontas, mas eles se enfiavam nas pontas. E aí os nossos dois pontas não tinham espaço para trabalhar a bola. Então, primeiro tempo, o Ângelo e o Soteldo quase não fizeram nada. Quando eles fizeram alguma coisa, quando eles pegavam a bola na ponta e puxavam pro meio. Mesmo assim, os dois também jogaram mal hoje, tá? Hoje foi uma partida ruim do Ângelo e do Soteldo. Não é só questão tática, mas também tem questão do jogador. Hoje os dois estavam mal. O Sanchez pouco ajudava na colaboração e o Camacho também. Então, a gente tinha um time que não tinha qualidade para manter a bola, tentando jogar com posse de bola. Isso fez um resultado catastrófico, fez com que o Santos não conseguisse manter a bola e o Inter tivesse ela o tempo todo para puxar o seu jogo físico e objetivo, o que fez com que no primeiro tempo o Inter criasse várias chances, principalmente nos buracos deixados pelo Luan e pelo Sanchez.
como os dois não voltavam, o Orlando até voltava, mas o Santos principalmente não voltava, toda a bola que ia pra direita tinha um buraco no espaço que deveria ser o Santos. E de uma desses buracos saiu o gol do Depena. Outro buraco que se forma com o Luan, quase saiu o gol do Bustos. Então, muito parecido como é que saiu o gol do Internacional e como saiu quase gol do Internacional. Jogadas de falta do meia voltar, porque os meias não tinham essa característica de volta. Então, o Orlando montou realmente um time que não se atentou às características dos jogadores para montar esse time contra o Internacional e nem as características do Internacional, porque um jogo físico e veloz contra um time físico e veloz poderia ter dado muito mais certo do que esse jogo querendo ser tão técnico, né? Mas bom, segundo tempo o Santos ainda tenta ser técnico. O Inter dá mais a bola pro Santos, então pelo menos no começo o Santos consegue orientar jogadas, porque o Santos estava sendo mais técnico e o Inter deu esse espaço para o Santos ser mais técnico. Mas mesmo assim, a grande chance aí nesse começo do segundo tempo foi uma cortada pro meio do Ângelo chutando de fora da área. O Santos não invadia a área, o Santos não agredia o Internacional de qualquer jeito. E com as substituições entradas do Lisier e do Alan Patrick, isso continuou cada vez pior, o Santos não conseguindo chegar. Então foi o Santos que tentou jogar numa proposta que seu elenco mostrou não ter capacidade para fazer, e o Orlando Ribeiro mostrou não ter leitura de jogo para mudar essa proposta durante o jogo e conseguir mudar a trajetória da partida. A gente vê nesse jogo claramente as limitações do elenco do Santos e claramente as limitações do interino que hoje comanda o time do Santos, tá bom? Falando de jogador a jogador aí, o João Paulo fez milagre quando precisou. O Natan, pra mim, foi o melhor da partida, disparado, roubou bola, salvou um gol, né, dentro da pequena área, apareceu lá na frente pra tentar finalizar, acho um baita no jogador, gostei muito dessa partida do Natan. Luiz Felipe, pra mim, muito lento, muito lerdo, perdia muita jogada na velocidade, não foi horrível, mas tá longe de ser muito bom. Bauerman, acho que salvou o que deu, porque o Lucas Pires, na minha visão, também não foi bem, não foi horrível, mas não foi bem. Perdia muitas bolas, principalmente nas costas dele, os jogadores passavam com muita facilidade. Qualquer pé de ferro o Lucas Pires perdia, então não foi um jogo bom dele. O Camacho, cara, eu vi muita gente falando mal do Camacho, cara. Eu acho que o Camacho ele não jogou bem, de fato, de novo ele jogou mal. Mas ele também não jogou tão mal quanto estão falando. Ele fez alguns desarmes, voltou, fez alguma criação de jogada, fez alguma coisa importante. Já quem estava ao lado dele, o Santos, foi horroroso, não conseguiu fazer nada, pra mim foi o pior disparado da partida. O Luan, eu acho que até voltava mais pra dar uma criação de jogo, e aí eu acho que foi uma falha do Camacho, porque o Luan tinha que voltar pra fazer saída de jogo várias vezes, o que tirou o Luan lá da frente. E quando o Luan teve uma ou outra chance lá na frente, se precipitou e chutou rápido, então também o Luan fez uma grande partida. Soteldo e o Ângelo bem apagados, acho que tem uma questão tática, porque apagou os dois, porque esses dois meias ocuparam o espaço deles. Mas também acho que tem muito da marcação do Inter, que voltava para marcar com os pontas, tirando mais espaço dos pontas do Santos. E também da questão dos dois não terem jogado bem mesmo. E o Marcos Leonardo, eu acho que tentou. Né? O cara que deu o pivô, o cara que tentava abrir, o cara que tentou deixar o cara do Santos na cara do gol. Eu vi isso várias vezes no Marcos. Acho que talvez do ataque tenha sido um dos melhores. Mas ainda muito longe do que a gente precisa pro Santos, tá bom? Lucas Barbosa, cara... Não acho que entrou terrível que nem em outros jogos, mas entrou mal novamente. Parece que está incapaz de fazer um grande jogo, o Barbosa. O Sandri também muitas vezes entrou atrasado na marcação, não conseguiu fazer tanta coisa quanto podia ter feito. O Auro, simplesmente inexplicável ter entrado, não vou nem comentar, não comprometeu, não fez nada demais, mas simplesmente não faz sentido. E o Braga, cara, também não teve nem muito tempo de mostrar muita coisa, o Orlando demorou demais pra alterar. E sobre o Orlando hoje fez um jogo bem lamentável, bem ruinzinho, bem mediano, pra ruim mesmo, pra péssimo. Uma péssima atuação do Orlando, mas assim, é um técnico interino, né? Quando a gente aceita o risco, né? Então agora é torcer para no próximo jogo o Orlando mostrar um repertório um pouco diferente, tá bom? É isso, meus queridos, queria pedir seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, muito obrigado, agora eu fui.